Olá, meus alunos. Então, nós vamos agora iniciar a nossa revisão para a nossa avaliação. Numa primeira aula, nós vamos ver as revoluções inglesas e Revolução Industrial. Depois, numa segunda aula, nós vamos ver iluminismo, o liberalismo e despotismo esclarecido e, por último, a independência das 13 colônias. Então, em 2 aulas, eu vou rever esses assuntos que eu estou falando. É claro que é importante que vocês assistam às videoaulas, assistam às nossas aulas, tá? E depois vejam essa revisão que a gente está fazendo agora, tá ok? Assistam a nossa revisão. É importante que vocês não esqueçam de consultar o livro didático também, ok? Vamos lá, então. No estudo das revoluções inglesas, nós temos que distinguir aí que foram em 3 fases, tá? 3 fases distintas. Primeiro nós tivemos a Revolução Puritana, depois tivemos ali o Protetorado de Cromwell, ou Ditadura de Cromwell, e depois nós tivemos a Revolução Gloriosa. Então nós vamos começar tratando aqui justamente da Revolução Puritana. Mas para isso a gente precisa entender alguma coisinha, os antecedentezinhos ali dessa revolução, né? Que as revoluções inglesas, que a gente chama no contexto geral, vão de 1640 a 1688. E dentro desse período grande aí, de em torno de 48 anos, nós temos 3 fases distintas. Vamos ver então os antecedentes da Revolução Puritana. Vamos lembrar lá da Idade Média, onde nós tínhamos ali os senhores feudais, né? Então existia uma estrutura feudal. E em determinado momento, lá pelo século XVI, entre o século XVI e o século XVIII, na Inglaterra, começou uma política de cercamentos. Aí vocês vão me perguntar, professor, o que era a política de cercamentos? Eu já tratei disso aí com vocês. Estamos apenas revendo, então eu vou passar bem en passant mesmo, bem rápido, sobre esse assunto. Era a política de praticamente uma privatização das terras comunais. Lembra daquelas terras comunais que os servos faziam uso, todo mundo tinha direito de pegar lenha e etc., botar as ovelhas para pastar e assim por diante, pescar. Então, essas terras comunais começaram a ser cercadas e privatizadas para o bem de quem? Dos senhores feudais, é claro. E então aí os senhores feudais se transformaram, o que na Inglaterra ficou conhecido como gentry, que era uma burguesia rural, que começou a ter aquela ideia de propriedade das terras comunais. E os servos, por sua vez, que trabalhavam para o senhor feudal em troca apenas por permuta de mercadorias e algumas taxas feudais que nós já estudamos, passaram a ser operários, passaram a ser trabalhadores rurais, passaram a trabalhar de maneira assalariada, porque a terra não era mais dele. Começou o cercamento. E com isso também, muitos servos ficaram sem o quê? Sem terra para trabalhar. Ficaram sem trabalho também. Então, os que foram aproveitados pelos senhores feudais como empregados, continuaram trabalhando na terra, mas aqueles que não foram empregados, passaram a migrar ou ficar como mão de obra disponível, né, nas grandes cidades, tá? Que até favoreceu futuramente ali as revoluções industriais, particularmente a Revolução Inglesa, que é mais para frente ainda, bem mais para frente, tá? Que nós vamos estudar ainda. Então, nesse período, tinha os servos passaram a ser operários, trabalhando, e uma migração maior para as cidades, daqueles que não estavam sendo aproveitados. E havia também um clima de disputa religiosa muito grande entre anglicanos, puritanos e católicos, né? Vocês lembram lá de Henrique VIII, que criou o anglicanismo e assim por diante. E somado a tudo isso, nesse contexto, nós temos também o absolutismo monárquico, tá? Que se fortaleceu ali durante o reinado de Henrique VII e Henrique VIII. Então, tudo isso daí gerava um clima favorável a uma revolução. E houve uma divisão, um racha, né, dos partidários do rei e os partidários do parlamento. O parlamento, nós tivemos o fato lá, vocês vão lembrar do parlamento curto e parlamento longo, que eu falei na minha aula, vocês podem consultar lá.
o aumento de impostos, fechamento do parlamento. Então tudo isso foi gerando uma crise entre o parlamento e o poder real. E essa crise foi agravada com a questão religiosa, com algumas questões de guerras com a Irlanda, e tudo isso aí foi gerando esse clima em que o rei, que era bastante centralizador, ele queria dominar o parlamento e o parlamento não queria se submeter. Então foram dois partidos, como vocês estão vendo nessa tabelinha aí. Então se formaram dois exércitos, né, o exército dos cavaleiros ou realistas, do lado do rei Carlos I, e o exército do parlamento, né, que seria o quê? O exército revolucionário ou novo exército modelo, New Model Army. Então esses dois exércitos entraram em confronto, tá? Os apoiadores de cada um, quem foram, professor? Vocês veem aí na tabela, então vocês podem rever rapidamente aí, do lado do rei, nós tínhamos ali os cavaleiros ou lordes, que era a Câmara dos Lordes, né, que era alta nobreza, digamos assim, tá? E o alto clero. E também aqueles mercadores ricos de Londres que lucravam por algumas benesses ali do rei. E os apoiadores do parlamento, que eram conhecidos como cabeças redondas, que vocês podem ver aí, eram os integrantes da Câmara dos Comuns, que era a pequena e média nobreza, a burguesia rural e urbana, que era menos enriquecida, digamos assim, e o povo em geral. E os objetivos eram distintos. Vocês podem ver aí que os objetivos dos partidários do rei, Carlos I, era justamente o quê? Era a manutenção da monarquia absolutista e a favor das práticas monopolistas. Quer dizer, tirar benefícios dessas práticas monopolistas, que eram contrárias aos princípios do liberalismo. Então, e do lado do parlamento, que tinha ali a burguesia rural e urbana também, eram a favor de reformas profundas no sistema político da monarquia e contra os excessos de impostos e práticas monopolistas. Então entraram em choque esses dois partidos, tá? Então, o que culminou com a vitória do Exército Revolucionário, ou New Model Army, tá? E culminou com a execução do rei Carlos I em 1649, iniciando então o protetorado ou ditadura de Cromwell. Ok? Entenderam bem isso daí? Então, como nós vimos, após a Revolução Puritana, iniciou ali o que nós conhecemos na história como a República Puritana, ou ditadura de Cromwell, ou Commonwealth, como é conhecido em inglês. Foi justamente o governo que teve ali na Grã-Bretanha entre 1649 e 1660. Tá? Isso daí foi no contexto em que a gente tem que entender que as forças do parlamento, o New Model Army, ele reunia grupos de interesses distintos. Ele reunia a pequena burguesia, pequenos proprietários, média burguesia, reunia também o povo em geral, e que eles tinham interesses diferentes. No primeiro momento se uniram contra o rei, contra o absolutismo, contra as tropas reais. Mas depois, no segundo momento, quando eles venceram, eles passaram a entrar em choque. Né? Então surgiram os levelers e os diggers. Os levelers, que surgiram primeiro, que eram os niveladores, que buscavam o direito ao voto, distribuição de terras e proteção aos pequenos proprietários. E os diggers, que surgiram dos levelers, que eram mais radicais ainda e queriam reformas mais profundas ainda. Então, Cromwell, que assumiu a liderança da Inglaterra, e ele tinha combatido as tropas reais, inclusive se destacou por isso, ele, ao assumir o poder, ele começou a combater esses movimentos mais radicais. Então ele eliminou a liderança desses dois movimentos e pacificou a Grã-Bretanha. Tá? E com isso ele, logo após, em 1651, ele instituiu o ato de navegação, que foi muito importante para o fortalecimento e a hegemonia da marinha inglesa, da marinha da Grã-Bretanha, tá? Que fortaleceu a economia inglesa também. E o que era esse ato de navegação? Todos os produtos que a Inglaterra fosse adquirir de outros países ou das colônias
tinham que ser transportados por navios ingleses ou dos países de origem, restringindo bastante ali a navegação de outros países que viviam fazendo fretes e fazendo esse comércio, como Holanda, Espanha e etc. Então, houve um fortalecimento da marinha inglesa e passou em pouco tempo a dominar os mares durante bastante tempo, até mesmo até o século aí, digamos assim, século XIX, 18, 19. E em 1653, ele se sentindo cada vez mais fortalecido, ele dissolveu o parlamento, quer dizer, Cromwell dissolveu o parlamento e se tornou Lorde Protetor da Grã-Bretanha. E esse fortalecimento do poder de Cromwell, da ditadura de Cromwell, tá, começou a gerar insatisfações na nobreza e na própria burguesia, que começou a se sentir prejudicada em seus interesses. E em 1658, mas ele era muito poderoso, né, e ficou até a sua morte em 1658. E foi sucedido pelo seu filho, Richard Cromwell, que não tinha a mesma habilidade que o pai e renunciou em 1659. E com isso houve a restauração dos Stuart, por pressão da nobreza e da burguesia, que queria voltar, acabar com a República Puritana, ou com a ditadura de Cromwell, e queria restabelecer o regime monárquico com um parlamento forte. E com isso assume Carlos II, que ficou no poder de 1660 a 1685. E aí surgiram os dois partidos que praticamente aí foram evoluindo pouco aí até hoje, né, que são o Partido Liberal e o Partido Conservador, que era o Whig e o Tory, tá, que foram as duas forças políticas principais aí com o restabelecimento da monarquia parlamentarista na Grã-Bretanha. Agora nós vamos ver o que foi a Revolução Gloriosa e por que desse nome. Nós sabemos que com a restauração dos Stuart, né, com Carlos II assumindo o poder, ele ficou 25 anos no poder. Esses 25 anos, o Carlos II, que era Stuart, ele tinha uma religião diferente da maioria da população da Grã-Bretanha. Ele era católico, assim como o seu sucessor, que era seu irmão Jaime II. Só que o Jaime II não teve a habilidade de Carlos II, não teve aquela habilidade para poder controlar o governo e não permitir que essa diferença religiosa viesse a derrubar o seu trono. Então, Jaime II, que era católico, ele recebeu uma oposição grande da igreja anglicana e da aristocracia inglesa, que juntamente com militares conspiraram em favor, querendo que ele abdicasse, né, que ele saísse do poder, e conspiraram com o príncipe holandês, Guilherme de Orange, que era justamente genro de Jaime II. E dessa conspiração, então, Guilherme de Orange desembarcou na Inglaterra com um exército disposto a combater para assumir o trono. O rei Jaime II, claro, que montou o seu exército também e colocou para lutar, só que o que aconteceu? O exército de Carlos II desertou, não quis lutar. Daí o nome de Revolução Gloriosa, porque não houve derramamento de sangue. Então o exército de Jaime II se recusou a lutar e acabou Jaime II abdicando em favor de Guilherme de Orange, que se tornou Guilherme III de Orange, que governou de 1688 a 1702. E para governar, ele foi obrigado a jurar respeito à Carta de Direitos. Aí vocês me perguntam, o que era a Carta de Direitos, professor? Carta de Direitos era um documento em que Guilherme III reconhecia a autoridade do parlamento e que ele tinha poder limitado perante o parlamento. Ele não poderia emitir novos impostos. Ele dava mais liberdade comercial, atendendo os interesses da burguesia. Isso daí gerou condições favoráveis para o crescimento e o fortalecimento da burguesia inglesa.
E como principais consequências dessas revoluções inglesas, que nós encerramos agora com a Revolução Gloriosa, nós tivemos o fim do absolutismo monárquico, quer dizer, passou a ter, a partir de então, uma monarquia parlamentarista, como é até hoje na Inglaterra. Houve uma tolerância religiosa maior, quer dizer, a religião oficial passou a ser o anglicanismo, até mesmo porque Guilherme III era protestante, mas o catolicismo, os puritanos, puderam professar sua fé livremente. Passou a ter uma maior liberdade de expressão e até mesmo liberdade política, tá? O que permitiu com que diversos pensadores, estudiosos e filósofos ingleses pudessem se expressar e influenciar o que viria a ser depois o iluminismo. Então, podemos dizer até que as revoluções inglesas, de certa forma, elas antecederam e foram precursoras ali até mesmo do iluminismo, da Revolução Francesa, e até posso arriscar dizer também os pensadores ingleses dessa época, com pensadores liberais, influenciaram até mesmo a Revolução dos Estados Unidos, ou a independência das 13 colônias. E com isso também houve de vez a extinção do feudalismo na Inglaterra, que ainda tinha alguns resquícios no interior, então extinguiu de vez o feudalismo. E essas condições criadas, essas condições políticas e econômicas favoráveis, permitiram com que a Grã-Bretanha se evoluísse para a maior potência comercial da época, criando as bases para a futura industrialização e o capitalismo industrial, que nós vamos ver mais à frente. Ok? Vamos rever agora a Revolução Industrial. Para rever a Revolução Industrial, eu montei essa tabelinha aí, que é uma tabelinha resumo. Vocês olhando essa tabela, vocês têm uma noção do que foi cada fase da Revolução Industrial. Nós temos aí a primeira fase, que foi a primeira Revolução Industrial no século XVIII, depois uma segunda Revolução Industrial, que foi no século XIX, e a terceira Revolução Industrial, que ocorreu aí no século XX e se desenvolve até os nossos dias. Então vocês têm que compreender que a primeira Revolução Industrial, ela ocorreu aonde? Na Inglaterra. Mas agora, por que ocorreu na Inglaterra? Nós vamos ver através das características aí, por que ocorreu na Inglaterra. E ela ocorreu na Inglaterra de uma maneira natural, de uma maneira quase que espontânea. Mas por quê? Porque a Inglaterra, ela era uma potência comercial e marítima da época. Então ela tinha as condições, tinha acumulado capital suficiente com as revoluções inglesas, com o liberalismo, etc. Ela fortaleceu a sua burguesia, e a burguesia tinha capital, através do capitalismo comercial, tinha capital suficiente para investir em novas formas de produção. Daí que surgiu aí também um dos motivos aí da Revolução Industrial ter surgido na Inglaterra. A política de cercamentos, que eu falei, inclusive, já nessa revisão, né, em que acabou fornecendo mais mão de obra disponível nos grandes centros, porque aquela mão de obra que não estava mais sendo empregada no campo, sendo assalariada no campo, elas foram para a cidade, ficaram disponíveis para a Revolução Industrial. A política dos cercamentos permitiu e colaborou também para que ocorresse a Revolução Agrícola. E a Revolução Agrícola, com maior produtividade, produzindo mais alimentos, ela permitiu que se diminuísse a mortalidade. Diminuindo a mortalidade, eram mais pessoas disponíveis para a Revolução Industrial, para a produção nas indústrias. A excelente rede fluvial que a Inglaterra dispunha, tá, para poder transportar os produtos, a matéria-prima, até os centros produtores. O liberalismo político e econômico, que atendia aos interesses da burguesia, fortalecia cada vez mais a burguesia, fornecendo aí o capital necessário para investimento na produção industrial. E as inovações que estão na coluna da direita aí, nós vamos ver. Passou-se a utilizar muito mais o algodão. Antes só se utilizava mais a lã para a confecção de tecidos. Passou-se a usar o algodão. O carvão mineral também como
como combustível, né, o próprio carvão mineral, e novas maneiras de utilizar o ferro, com novas tecnologias. A criação da máquina a vapor, que substituiu o homem na linha de produção. A fiandeira hidráulica, que permitiu fazer fios de algodão para que pudesse se usar também no tear mecânico, foram invenções da época, inovações, para a produção de tecidos com muito mais rapidez e até mesmo com mais qualidade do que feito manualmente. A própria revolução dos transportes, a Inglaterra já tinha a rede fluvial muito boa e passou a ter também navios a vapor para fazer esse transporte da matéria-prima e até mesmo das mercadorias. A criação das ferrovias, dos trens, que revolucionou o transporte, então diminuindo o tempo de transporte da matéria-prima até o centro produtor. Então tudo isso daí criou condições para que a Revolução Industrial ocorresse na Inglaterra no século XVIII, quase 100 anos praticamente, 100 anos antes de ocorrer nos outros países europeus, e nos Estados Unidos e no Japão. E agora vamos tratar da segunda Revolução Industrial. Os outros países concorrentes com a Inglaterra viram que a Inglaterra disparou na frente, ela já dominava, já era uma potência comercial e marítima. E ainda com a Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, com a grande produção dela, ela precisava de mercados consumidores. E ela ia engolir os mercados internos de França, Alemanha, de toda a Europa. Então, os governos desses países, particularmente França e Alemanha na Europa, passaram a se interessar pela Revolução Industrial e passaram a investir. Então, a Revolução Industrial nos demais países ocorreu também assim, de uma maneira em que o Estado estava mais presente. Não foi como na Inglaterra, que foi de uma maneira mais espontânea. Mas na França, por exemplo, essa política do governo investindo em ferrovias e criando as condições necessárias para a Revolução Industrial ficou conhecido como bonapartismo. E ele investiu fortemente em ferrovias, porque a França era um país agrário, extenso e com transportes deficientes. Então ela precisava investir em ferrovias. E a Revolução Industrial tem uma característica que eles investiram em produtos de luxo, de vestuário, luvas, chapéus, etc. Então se especializaram nesse tipo de produto para atender a demanda interna e também para exportar. Na Alemanha, a Alemanha tinha uma característica, a Alemanha não existia como um país ainda no início da Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial. Mas ela era uma confederação de nações. E essas nações, cada um com o seu governo, eles resolveram fazer um tratado de zerar as tarifas de comércio entre eles, que ficou conhecido como Zollverein, que vocês vão estudar mais à frente novamente. Então, o Zollverein foi uma política de política aduaneira entre essas nações para facilitar o comércio entre elas. Isso aí, de certa forma, facilitou uma maior integração entre essas nações e facilitou também a segunda Revolução Industrial. Apesar de que também a Alemanha era um país agrário, tá? Um país em que ainda existia servidão, era muito forte ainda resquícios do feudalismo. E lá, como houve uma intervenção do governo e a aristocracia que dominava o governo continuou conduzindo esse processo, nós dizemos que lá houve uma modernização conservadora, porque a aristocracia, que era do antigo regime, continuou conduzindo a modernização e a segunda Revolução Industrial na Alemanha. E ela se especializou principalmente em indústrias pesadas. Já nos Estados Unidos, nós podemos dizer que ela ocorreu após a Guerra Civil Americana. Agora, a diferença é que nos Estados Unidos já existia uma malha ferroviária considerável que facilitou bastante esse transporte de matéria-prima do interior para os centros de produção. E facilitou bastante a Revolução Industrial nos Estados Unidos. As invenções, o americano sempre foi um povo muito inovador, então as invenções, o próprio Fordismo, que ficou
se espalhou pelo mundo, que foi uma técnica de produção em série, produção em massa, criado por Ford. E que um empregado, um operário, ele faria apenas uma tarefa. Às vezes a tarefa dele é apenas apertar um parafuso de uma máquina que eles estavam fazendo, por exemplo, na linha de produção. Ele só fazia aquilo. Ele era muito especializado. Se colocasse ele em outra função, ele não saberia fazer. Mas ele se especializava naquilo, e o produto vinha numa esteira e cada um fazia uma parte. Cada fábrica, segundo o Fordismo, deveria se especializar em um único produto. Então isso aí se espalhou também pelo mundo. Então isso aí, a Revolução dos Estados Unidos foi bastante característica e influenciou também a Revolução Industrial em outros países com o Fordismo. O Fordismo perdurou até mais ou menos na década quase da década de 70 do século XX. O Japão, que era um país isolado de características feudais, quando os Estados Unidos conseguiu completar sua marcha para o oeste e se debruçou sobre o Pacífico, ele mandou uma esquadra para forçar a abertura dos portos do Japão. E o Japão saiu do seu isolamento. O Japão criou a missão Iakura, tá? Enviou observadores, enviou intelectuais para a Europa e para os Estados Unidos para observar e copiar, trazer ensinamentos sobre o que estava acontecendo de novidade em termos de educação, em termos de revolução industrial, de produção. E trouxeram para o Japão aquilo. Trazendo para o Japão, o governo japonês investiu grandemente na Revolução Industrial. Houve um investimento governamental muito grande, e depois que ele estabelecia as fábricas, ele passava para a iniciativa privada a preços baratíssimos, muito abaixo do que deveria ser. E com isso a iniciativa privada assumiu essas empresas. O Japão também investiu fortemente em educação, e em pouco tempo o Japão passou de uma estrutura feudal para um país industrializado já no final do século XIX e início do século XX. Então essa segunda revolução industrial teve inovações que caracterizaram ela também. Vocês veem aí na coluna da direita, como o aço, a energia elétrica, o combustível petrolífero, dando origem à indústria petrolífera. O motor à explosão substituindo a máquina a vapor. Produtos químicos foram desenvolvidos, a indústria química começou a se desenvolver. Surgiu o automóvel, o avião revolucionando os transportes. A telefonia, o rádio, o cinema, tudo isso diminuiu as distâncias, a comunicação entre as unidades fabris e as regiões fornecedoras de matéria-prima, através da telefonia, demorava dias, agora podia ser feito quase que instantaneamente. Tudo isso facilitou e ficou caracterizado justamente por causa dessas inovações, como segunda revolução industrial. E é claro que eu não falei da Inglaterra aqui, mas essas evoluções ocorreram também na Inglaterra. A Inglaterra começou na primeira revolução industrial, evoluiu também com essas inovações na segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial, que foi já no século XX, em que nós temos aí vários países entrando, que as características mudaram bastante, porque em vez do Fordismo, que era a especialização em produção em série, começou a entrar um novo conceito que vinha justamente do Japão, que era o Toyotismo, que era mais flexível. Era a produção just in time, em que não precisava, a indústria não precisava de muito estoque, dedicar grandes espaços para estoque, diminuindo o custo. Quer dizer, de acordo com a necessidade de produção, a matéria-prima era entregue sem precisar ficar estocada, de acordo com a demanda. Mão de obra altamente qualificada e multifuncional. Ao invés de fazer somente uma tarefa, como no Fordismo, ele poderia fazer outras tarefas também, e ele tinha que entender toda aquela fase da produção. Ele poderia desempenhar outras funções também. Investiu também, através do Toyotismo, na gestão de qualidade, na análise da demanda do mercado para atender a demanda do consumidor. Foram inovações.
a automação industrial e a diminuição de estoques, como eu falei do toyotismo, né? A própria automação industrial dando uma velocidade maior na produção, aumentando a produtividade. Investir em indústrias produtoras de alta tecnologia. Tá? Nós temos aí indústrias de software, né? De microeletrônica e etc. A mão de obra altamente especializada para poder trabalhar nessas indústrias produtoras de alta tecnologia, o conhecimento passou a ser um produto. Indústrias produtoras de conhecimento. Então, a mão de obra tinha que ser altamente especializada. Tinham que ser engenheiros formados. Então, surgiram novos cursos de engenharia para atender essa demanda. Houve uma reorganização espacial das indústrias. As indústrias deixaram de ser nacionais, deixaram de ser uma indústria localizada dentro de um país só para se reorganizar espacialmente. Então, surgiram as grandes corporações, unindo ali o capital industrial com o capital de investimento das grandes corporações. E com isso surgiram as multinacionais, em que uma indústria, uma grande corporação, tinha estabelecimentos comerciais em diversos países, onde a mão de obra pudesse ser mais barata. Então, tudo isso daí ocorreu na terceira Revolução Industrial. E ocorreu em vários países, por quê? Justamente por causa da reorganização espacial. Eles passaram a estabelecer sede de fábricas de automóveis, por exemplo, no Brasil, no México, nos países em desenvolvimento, no terceiro mundo. Então, por isso que essa terceira Revolução Industrial foi mais abrangente, atingindo outros países. E as inovações foram o microcomputador, o surgimento do microcomputador, a microeletrônica, a robótica particularmente na automação industrial, a engenharia genética, a biotecnologia, a nanotecnologia, que é a tecnologia de fazer tudo minúsculo, menor, e a própria telemática. Tudo isso são inovações aí dessa terceira Revolução Industrial que nós ainda vivemos, que é a revolução também conhecida como Revolução do Conhecimento. E com isso a gente faz um pequeno resumo aí das fases da Revolução Industrial e vamos ver no próximo slide os impactos da Revolução Industrial na sociedade. Nós temos agora pouquíssimo tempo para falar das consequências, dos impactos da Revolução Industrial na sociedade. Então, como é uma revisão, eu vou bater os tópicos muito rapidamente. Então, como principais consequências, nós temos aí o crescimento urbano desordenado, com uma maior migração da população do campo para as regiões urbanas, com a maior população urbana, a habitação, alimentação e higiene precárias, particularmente na primeira e segunda Revolução Industrial, com bastante poluição, com bastante doenças, com epidemias. Eram longas as jornadas de trabalho e péssimas condições de trabalho. Tá? Mas com o tempo, com a evolução, com o surgimento de maquinários mais aperfeiçoados, houve uma maior produtividade também com menor mão de obra, necessitando de menos mão de obra. E também começaram a surgir, devido às péssimas condições de trabalho, às longas jornadas, começaram a surgir movimentos operários, tá? E surgiram também os sindicatos. E com isso daí houve uma lenta melhoria através das reivindicações de protestos, de greves, etc., uma lenta melhoria das condições de trabalho que tem evoluído até hoje. Até hoje, os sindicatos buscam a melhoria das condições de trabalho, melhores salários, tá? Menores jornadas de trabalho e assim por diante. E houve um aumento do setor de serviços, particularmente ligado ao comércio. Comércio de quê? Dos produtos industrializados. Então, empregando mais mão de obra também no setor de serviços. Houve o surgimento das empresas transnacionais, como falei no slide anterior. Houve uma união do capital industrial com o capital financeiro. As indústrias não pertenciam mais a um dono, a uma família, mas aí surgiram então as grandes corporações que dominam a produção industrial hoje em dia. Houve uma expansão produtiva com o surgimento de indústria espacial, nanotecnologia, produtos de alta tecnologia, software, e até mesmo o aperfeiçoamento das indústrias de vestuário, ferramentas e até mesmo de alimentos. E com isso aumentaram também as desigualdades sociais, tanto nacionais quanto mundiais. As disparidades entre os países desenvolvidos
e os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Esses foram os principais impactos aí da Revolução Industrial na sociedade. E com isso a gente encerra a nossa revisão.